Nós estamos aqui para mais uma aula da disciplina de projeto de máquinas. E nessa aula nós iremos dedicar os nossos trabalhos à especificação e análise de engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Lembrando que nós já temos uma base de aprendizado que nós tivemos no módulo passado, onde nós estudamos as engrenagens cilíndricas de dentes retos. E nós vamos ver que a análise, a especificação e o projeto das engrenagens cilíndricas helicoidais é muito semelhante ao que nós vimos nas engrenagens cilíndricas de dentes retos. E por quê? Porque o critério de análise e de especificação é baseado em dois critérios de verificação. Uma primeira verificação em relação à flexão que acontece no pé do dente e uma segunda verificação que está associado à tensão de contato entre as superfícies dos dentes helicoidais das engrenagens cilíndricas helicoidais. E nestas engrenagens cilíndricas helicoidais, nós vamos aqui falar também de algumas características dimensionais particulares em relação à engrenagem cilíndrica helicoidal. E entre essas dimensões, nós vamos aqui falar sobre o passo primitivo normal, que é identificado por essa dimensão normal em relação aos dentes helicoidais. Nós também podemos aqui pontuar uma outra dimensão muito importante para essa engrenagem cilíndrica helicoidal, e essa medida faz alusão ao passo primitivo transversal. E como o próprio nome sugere, essa é uma dimensão transversal em relação aos dentes helicoidais da engrenagem. Ainda falando sobre as dimensões importantes dessa engrenagem cilíndrica helicoidal, uma outra medida muito importante para o dimensionamento e especificação da engrenagem é o ângulo da hélice. E esse ângulo é tomado a partir de uma linha horizontal em relação à hélice da engrenagem. E isso vai formar uma medida de um ângulo, o ângulo da hélice. E ainda existem outras medidas, como por exemplo o passo axial. Esse passo axial é tomado em relação a essa medida, uma medida horizontal em relação à distância entre os dentes da engrenagem. Mas como que nós fazemos essas relações? Essas relações, como por exemplo o passo axial, ou então o módulo. O módulo para essa engrenagem também é muito importante na especificação da engrenagem cilíndrica helicoidal. E esses cálculos que nós vamos observar pode ser em função do passo normal e em função também do ângulo da hélice. Pode ser também em função do ângulo de pressão normal ou então em função do ângulo de pressão transversal. E essas medidas, estão aqui identificadas. Então, nós também podemos, fazer algumas inferências em relação à engrenagem cilíndrica helicoidal, falando sobre esse passo normal, que é a distância entre as cristas dos dentes, é uma medida, mas a medida mais importante, ou a que nós podemos falar, que a medida mais importante é o diâmetro primitivo da engrenagem. E o diâmetro primitivo da engrenagem é calculado em função do número de dentes da engrenagem helicoidal multiplicado pelo módulo transversal. E o módulo transversal é calculado em função do módulo normal relacionado com o cosseno do ângulo da hélice. Lembrando que aqui também nós podemos calcular o diâmetro primitivo em função do número de dentes. Lembrando que a letra Z normalmente simboliza, nesses casos, o número de dente relacionado com o passo transversal.
Mas aqui, repetindo, a medida mais importante que nós podemos observar nessa folha é relacionado ao diâmetro primitivo da engrenagem, que é igual a uma multiplicação do módulo transversal em relação com o número de dentes da engrenagem. Nós estávamos falando desde o início dessa aula que existem duas verificações principais na análise e especificação das engrenagens cilíndricas helicoidais. E uma das verificações é baseada na tensão de flexão no pé do dente. E aqui, nessa folha de slide, nós estamos vendo a fórmula como nós calculamos a tensão normal de flexão no pé do dente. E o cálculo dessa tensão de flexão no pé do dente depende das características de transmissão de potência, como, por exemplo, a força tangencial que está sendo aplicada nessa transmissão. Lembrando que essa força tangencial vai depender da velocidade tangencial e também da potência que está sendo transmitida. Mas, muito além da força tangencial, depende das medidas da engrenagem. E essas medidas são uma função do módulo normal, o módulo normal que é calculado em função do módulo transversal multiplicado pelo cosseno do ângulo da hélice e também em função da largura da face dos dentes. E de uma forma semelhante, como que nós tínhamos observado lá no cálculo da tensão de flexão no pé do dente para as engrenagens cilíndricas de dentes retos, aqui também nós vamos considerar um fator de Lewis, e ainda vamos considerar fatores de multiplicação relacionados ao fator dinâmico, KV, também chamado de fator de velocidade. Um fator que nós aqui também vamos considerar vai ser o fator relacionado aos choques associados nessa transmissão, e ainda nós também vamos considerar um fator relacionado à precisão de montagem. E esses são os componentes básicos que compõem, então, a tensão de flexão no pé do dente. Força tangencial, largura da face, módulo normal, fator de Lewis, fator relacionado à velocidade, fator relacionado aos choques e à precisão de montagem. Para o cálculo do fator de Lewis, nós podemos considerar o número de dentes do pinhão e o ângulo da hélice. O ângulo da hélice, normalmente, vai ser de 30 graus, mas pode ser que esse ângulo da hélice seja diferente. E aqui nós temos várias possibilidades, né, de ângulo da hélice, dessa engrenagem cilíndrica helicoidal, e nós temos também os números de dentes do pinhão. E com essas informações, nós podemos então calcular o fator de forma de Lewis. Então, aqui neste exemplo, onde nós podemos observar uma engrenagem cilíndrica helicoidal com ângulo de hélice de 30 graus e com um número de dentes igual a 17, para esse estilo de engrenagem, nós vamos observar um fator de Lewis com um valor aí em torno de 0,38. E também trazendo, né, resgatando as fórmulas que nós já aplicamos lá no dimensionamento das engrenagens cilíndricas de dentes retos, aqui também nós calculamos o fator relacionado à velocidade da mesma forma. E esse fator relacionado à velocidade vai depender do estilo de fabricação dessa engrenagem. E então, esse fator KV pode ser calculado considerando que a engrenagem foi fabricada utilizando ferro fundido e utilizando, né, um perfil fundido, ou então o fator de velocidade pode ser calculado para essa engrenagem quando o perfil foi cortado, foi usinado ou fresado, e ainda nós podemos aí considerar uma outra forma, né, de calcular esse KV quando o perfil é
cortado a partir, usinado utilizando uma fresa caracol ou então moldado. E ainda existe essa outra forma de se calcular esse fator dinâmico, considerando um perfil rebarbado ou retificado. Lembrando que na entrada desse valor da velocidade tangencial, nós vamos considerar um valor em metros por segundo. E lembrando também que essa velocidade tangencial é calculada em função da velocidade angular de rotação da engrenagem e também considerando o diâmetro da engrenagem, o tamanho dessa engrenagem. Da mesma forma que nós também já calculamos, o fator relacionado à precisão de montagem nas engrenagens cilíndricas de dentes retos, este fator de correção de precisão de montagem se mantém da mesma forma de observação e as observações para a tomada do fator de correção de precisão de montagem, esses fatores vão ser observados em função da largura da face e também vão ser observados em função das características de montagem do dispositivo. E essas características de montagem podem ser montagens precisas, com pequenas folgas nos mancais, deflexões mínimas, ou então montagens menos cuidadosas, com engrenagens com fabricações não tão precisas, e ainda numa característica de montagem mais grosseira, podemos observar montagens de precisão de forma que não haja o contato ao longo de toda a largura da face do dente. E ainda isso tudo é uma função da largura da face dos dentes. Então, largura de faces que podem ser de 0 a 50,8 milímetros, ou então larguras de até 152 milímetros, ou ainda larguras de até 228, ou então até 407 milímetros. Neste caso, vamos aqui tomar como exemplo uma largura de face de 50 milímetros para uma montagem não tão cuidadosa. Nós vamos considerar para este fator relacionado à precisão de montagem um valor de 1,6. Ainda falando sobre os fatores que são aplicados no cálculo da tensão de flexão no pé do dente, entre esses fatores nós também consideramos o fator relacionado aos choques. E esses choques podem ser tanto originados na carga quanto na fonte de potência. E na fonte de potência, esses choques podem ser uniformes, podem ser leves, podem ser médios. E na carga, esses choques podem ser uniformes, moderados ou intensos. E de uma forma semelhante, cruzando as informações dos choques gerados na carga ou então gerados na fonte de potência, cruzando essas duas informações, nós vamos observar o fator relacionado aos choques. Tomando aqui mais um exemplo, considerando que na origem da fonte de potência nós tenhamos choques leves e no acionamento da carga nós tenhamos choques moderados, nós vamos considerar para o fator relacionado aos choques um valor de 1,5. E além de tudo isso, nós ainda vamos fazer uma correção relacionada ao fator de Lewis. E essa correção vai depender do número de dentes da coroa. O número de dentes da coroa e também o ângulo da hélice. Aqui, nesse exemplo, nós vamos aqui tomar um valor de ângulo da hélice igual a 30 graus e o número de dentes da coroa igual a 30. Nesse caso, o fator de Lewis vai ser multiplicado por esse fator, nesse caso é em torno aí de 0,97, 0,96. Então, depois de fazer esses cálculos relacionados à tensão de flexão do pé do dente, nós vamos comparar esse resultado com o limite de resistência à fadiga por flexão no pé do dente. Lembrando que a tensão de flexão no pé do dente
deve ser menor que esse limite de resistência à fadiga por flexão no pé do dente. E como que nós vamos fazer essa estimativa de cálculo para o limite de resistência à fadiga à flexão no pé do dente? Esse cálculo vai depender, então, de uma estimativa da resistência à fadiga pela flexão no pé do dente, que ocorre, né, ao longo dos ciclos de acionamento. Depois nós vamos multiplicar por um fator CL, um fator que significa que nós estamos fazendo esse cálculo para a flexão do pé do dente. Depois nós vamos multiplicar por um fator relacionado ao tamanho do dente, e quando o módulo dessa engrenagem é menor ou igual a 5, nós utilizamos o valor de 1, e quando o módulo é maior que 5, nós vamos utilizar para esse fator relacionado ao tamanho do dente um valor de 0,85. Além disso, nós vamos fazer essa correção desse limite de resistência à fadiga à flexão no pé do dente em função de um coeficiente de acabamento superficial, e também, além de tudo isso, nós vamos multiplicar por um coeficiente relacionado à probabilidade de falha. E ainda é possível fazer mais uma correção levando em consideração um fator de temperatura. E esse fator ele é aplicado quando as transmissões acontecem numa temperatura acima de 70 graus. A estimativa de resistência à fadiga por flexão no pé do dente é realizada em função do limite de resistência à tração. E essa estimativa é realizada em função do limite de resistência à tração porque é muito mais fácil nós encontrarmos valores sobre o limite de resistência à tração do que exatamente o limite de resistência à fadiga por flexão. E em função de estudos, né, feitos principalmente pela Associação Norte-Americana, publicados pela Associação Norte-Americana dos Fabricantes de Engrenagem, indicam que essa estimativa de resistência à fadiga por fricção do pé do dente, ela é aproximadamente aí metade do valor do limite de resistência à tração. Ou seja, a resistência à fadiga à flexão do pé do dente é igual a 0,5 vezes o limite de resistência à tração do material. Um material que pode ser um aço, pode ser um ferro fundido, e isso nós vamos ver mais especificamente nos exercícios. Mas aqui, falando ainda sobre esse cálculo do limite de resistência à fadiga por flexão no pé do dente, nós vamos também falar que essa estimativa de resistência à fadiga por flexão, ela é multiplicada, esse valor, por um fator de superfície. E esse fator de superfície é observado em função, novamente, da resistência à tração do material. Lembrando que aqui nós temos um valor de entrada em gigapascal, e também nós vamos ter que ter informação sobre a forma, né, de acabamento superficial. E esse acabamento superficial, aqui nós temos algumas opções, como a possibilidade de observar um fator de superfície em função de um material, de uma engrenagem com retificação ou polimento, né, na superfície, ou então somente uma usinagem. Nesse caso, né, tomando os valores aqui em torno de 500 MPa e considerando uma retificação ou um polimento sobre a superfície, nós vamos chegar no valor de um fator de superfície em torno de 0,9 para este fator de superfície. Já na observação do fator relacionado à probabilidade de falhas, nós vamos considerar a confiabilidade do sistema, e lembrando que aqui, para um maior nível, né, de confiabilidade, nós vamos reduzir a estimativa desse limite de resistência à tração, de resistência à fadiga por flexão no pé do dente,
multiplicando por um fator menor. Mas, normalmente aqui nos cálculos, eu tenho aplicado uma confiabilidade de 90%, e o que confere para esse fator de confiabilidade um valor de em torno de 0,9. Depois de se fazer a verificação relacionada à tensão de flexão no pé do dente, comparando com o limite de resistência à fadiga por flexão no pé do dente, nós vamos fazer a segunda parte da verificação. E essa segunda parte da verificação está relacionada à tensão de contato, ou melhor dizendo, do contato que ocorre entre as superfícies. E essa segunda verificação é baseada no cálculo da tensão de contato. E essa tensão de contato ela tem que ser menor, ela deve ser menor que o limite de resistência à fadiga por contato entre os dentes. E aqui nessa folha de slide, nós estamos observando o cálculo da tensão de contato. O cálculo da tensão de contato é uma função de um coeficiente elástico. Esse coeficiente elástico depende do material de fabricação dessas engrenagens e também vai depender de características relacionadas com a transmissão de potência. Então, nós vamos ter entradas em função da força tangencial, do diâmetro primitivo, da largura da face dos dentes, do diâmetro do pinhão e também dessa relação entre o número de dentes da engrenagem coroa em função do número de dentes do pinhão. Essa razão de engrenagem nós vamos utilizar aqui também para o cálculo dessa tensão de contato entre as superfícies. E aqui novamente nós vamos fazer as entradas relacionadas aos fatores de velocidade, ao fator de choques e também relacionado ao fator de precisão de montagens. E isso tudo então nós vamos utilizar para calcular essa tensão de contato. Lembrando que a tensão de contato entre as superfícies deve ser menor que a fadiga por contato entre as superfícies. Nessa folha nós temos as informações básicas para nós calcularmos o coeficiente elástico. E esse coeficiente elástico, aqui nós temos a possibilidade de fazer esse cálculo considerando os principais materiais aplicados na fabricação de engrenagens, aí, como o aço, o ferro fundido ou então o bronze. Mas, cruzando então essas duas informações do material do pinhão e do material da coroa, nós podemos então ter as características suficientes para nós calcularmos, observarmos esse coeficiente elástico. Neste caso, nós podemos trazer um exemplo, considerando um pinhão em aço e uma coroa em ferro fundido. Para este exemplo específico, nós teríamos um coeficiente elástico igual a 166. Novamente, aqui eu vou enfatizar que a tensão de contato entre as superfícies deve ser um valor menor que a resistência à fadiga pelo contato. E como que nós calculamos essa resistência à fadiga ao contato? A resistência à fadiga ao contato vai ser um valor de resistência à fadiga pelo contato multiplicado por um fator relacionado ao número de ciclos de vida e também multiplicado por um fator relacionado à probabilidade de falhas. Mas e como que nós fazemos essa primeira estimativa da resistência à fadiga? Essa primeira estimativa da resistência à fadiga vai depender principalmente da especificação do material de fabricação. E aqui nós trazemos novamente as formas de cálculo dessa estimativa de resistência à fadiga por contato nos principais materiais utilizados na fabricação das engrenagens aplicadas nos sistemas mecânicos.
Então, essa resistência à fadiga de contato, considerando um material como aço na fabricação de uma engrenagem, ele pode ser calculado considerando esse valor de 2,8 multiplicado pela dureza superficial, essa dureza superficial especificado em HB, em dureza Brinell, e esse valor dessa multiplicação vai ser subtraído do valor de menos 69. E na parte de baixo nós temos uma forma bastante similar de cálculo, considerando o ferro fundido. E além de tudo isso, nós podemos aqui considerar um fator de ciclo de vida. Então, quanto maior nós desejarmos um número de ciclos de vida maior para esse conjunto, menor nós vamos ter este fator. E tendo um fator menor, nós estamos reduzindo essa estimativa que nós estamos fazendo para a fadiga de contato entre as superfícies. E o valor ali de probabilidade de falha, nós já vimos durante essa aula, é a mesma forma de cálculo que nós aplicamos para a probabilidade de falhas que nós vimos lá na tensão, no cálculo da resistência à flexão no pé do dente. Agora que nós já vimos os dois critérios básicos para análise e especificação das engrenagens cilíndricas helicoidais, nós vimos então o critério relacionado à flexão no pé do dente e também o critério de contato entre as superfícies. Feito isso, tendo estes conceitos básicos, nós temos informações suficientes, nós temos subsídios suficientes para fazer uma especificação ou análise de uma engrenagem cilíndrica, de um conjunto de engrenagens cilíndricas helicoidais. Mas isso tudo vai ser o assunto por uma próxima aula. Até mais e obrigado!